É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta belíssima manhã de segunda-feira, último dia do mês de agosto, início do dia e da semana que Deus está nos presenteando. Queremos lembrar a todos que hoje celebra-se o dia do nutricionista. Parabenizamos a todos esses profissionais nutricionistas. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem que nós ministramos em nossa igreja sobre o livro de Judas. Esse estudo foi realizado uma série de estudos sobre o livro de Judas e nós concluímos o que ouviremos e assistiremos dentro de instantes. Eu tenho pedido aos nossos amigos internautas, se você ainda não se inscreveu, dê o seu like no nosso programa para se tornar um dos seguidores e também divulgue a outras pessoas, certo? Você faz o sininho aí, dá o seu like e faz a sua inscrição também no YouTube, programa Opção para a Vida. Essa epístola ela tem um tema que eu gostaria de dizer para todos que estão conosco: batalhando pela fé. Esse é o tema dessa epístola. E nessa epístola, Judas, que inclusive ele era irmão, meio irmão de Jesus, nós já ouvimos isso aqui, o primeiro estudo realizado pelo pastor Júnior, ele falou sobre isso. E eu quero dizer uma coisa importante, acrescentando o que já ouvimos. Judas, como Tiago e os demais irmãos de Jesus, não eram convertidos. Se você não sabia, fique sabendo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 5, diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Então eles não eram convertidos. Porém, afirma-se que após a morte e a ressurreição de Jesus, quando ele apareceu, eles creram. Judas abriu o coração, como também Tiago. E vale salientar que esses dois irmãos, meio-irmãos de Jesus, depois de convertidos, porque antes, eu acredito que você está lembrado daquela passagem, quando Jesus estava reunido com vários discípulos, e chegou a mãe dele, né, Maria, com seus irmãos, e procuraram-no, mandaram um recado dizendo: tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. O que é que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem e praticam ou obedecem à palavra de Deus. Então, até então, os irmãos de Jesus, embora tivessem um vínculo parentesco bem próximo, não eram convertidos ainda, eles precisavam também de conhecer Jesus. É como nós muitas vezes nos convertemos e às vezes o pai, a mãe, o irmão ou irmã, o marido, a esposa, um sobrinho, o seu avô, sua avó, ainda não se converteram. A conversão é um acontecimento individual, pessoal. E os próprios irmãos de Jesus, conforme vemos lá em João 7,5, repito, diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, depois da conversão, após a ressurreição, eles abriram o coração e realmente eles se tornaram aqueles cristãos que chegaram ao ponto de escrever. Ambos escreveram duas epístolas, a epístola de Judas, que é essa que nós lemos, e a epístola de Tiago. Então, nós vamos ver nesta oportunidade que o motivo principal, primordial dessa epístola, escrita por Judas, o tema é batalhando pela fé, porque ele tinha um motivo muito forte: combater a apostasia, que naqueles dias de Judas eram muito fortes. Ela adentrara na igreja
ela estava presente através de líderes que às vezes se passavam por pastores, mas eram lobos vestidos com pele de ovelha e enganavam a muitos. Alguns sequer eram convertidos ou haviam abraçado a fé no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando aqui, por isso que você vai ver no início da carta lá, que já foi estudado no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago também irmão de Jesus, meio irmão, como já dissemos. Agora, depois de convertido, ele escreve essa epístola, embora seja composta de apenas 25 versículos, é a menor epístola geral, podemos assim dizer, do Novo Testamento. Mas ele trata desse tema, batalhando pela fé, inclusive, vamos estudar hoje, que nos versos 17, o verso 17, que é o que nós vamos tratar, ele é considerado o versículo-chave. Eu vou ler para vocês: Mas vós, irmãos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. De sorte que esse versículo 17, que eu vou dar início agora, é o versículo-chave de toda essa epístola. E nós vamos ver também que ele chama a atenção dos cristãos quando ele faz essa assertiva: lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está chamando a atenção para que eles se lembrem de epístolas como Paulo escreveu aos Romanos, Coríntios, Gálatas, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro também, em suas epístolas, e as epístolas de João. Esses apóstolos, eles foram, vamos dizer assim, como um tripé, que trouxe um embasamento doutrinário para que a igreja pudesse ser estabilizada, ela se estabilizasse na sã doutrina dos apóstolos, conforme vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partiam o pão de casa em casa, e eles viviam em harmonia, em singeleza de amor e de coração. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Vamos aqui pensar hoje, será que a igreja em nossos dias está perseverando na doutrina dos apóstolos? Eu quero perguntar a você agora que está me vendo e me ouvindo: a igreja que você frequenta, a igreja a qual você é membro, ela prima pela sã doutrina dos apóstolos? Ou você está indo na onda, no oba-oba, nessa chamada teologia da prosperidade, na confissão de fé e tantas gias que tem por aí? É bom que você pense se a igreja que você é membro, que você se congrega, é realmente a sã doutrina, se você está perseverando na sã doutrina dos apóstolos. Então é bom que você que está conosco, caminhemos no estudo deste livro. E agora, depois de convertido, como dizíamos, ele escreve essa epístola para combater aquilo que estava sendo pregado errado. No versículo 18, ele diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Quero abrir um ligeiro parêntese aqui para dizer que apostasia significa abandono da fé cristã, mudança ou abandono de crença. Esse é o sentido do que significa a palavra apostasia. E eu quero aqui lembrar para vocês que houve 2 dos apóstolos de Jesus, que é bem verdade, foi por pouco tempo, foi em fração de minutos ou até de segundos, mas eles 2, esses que eu vou citar, tiveram um momento de apostasia. Vocês sabem de quem eu estou falando? Estou falando de Pedro. Pedro negou a fé em Jesus com medo de morrer. Estão lembrados do outro? O próprio Tomé, quando ouviu que Jesus tinha ressuscitado, deu um péssimo testemunho. Eu só acredito se eu estivesse lá. Isso é apostasia. Isso é negar a fé. É verdade que foi por pouco tempo, mas ficaram esses 2 exemplos registrados por homens que andaram com Jesus, ombro a ombro, lado a lado. Mas no momento em que eles foram provar da fé, eles
bateram um pino. Pedro, sentado numa roda do palácio de Pôncio Pilatos, uma criada, uma mulher simples, uma daquelas atendentes, servente, tu era um dos tais. Eu? Não, você está enganada, não era eu não. Isso chama-se apostasia, negar a fé. Como muitos cristãos, às vezes, com medo de morrer, negam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, repito, que foi por pouco tempo, mas isso significa apostasia. Era apenas para que você pense que alguém pode negar a Jesus por pouco tempo, em fração de segundos, e isso é ruim para você, como cristão, porque você está negando Jesus. Lembre-se que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, apostasia significa mudança, o abandono da crença. E esses dois apóstolos, eu creio que ficou registrado, Pedro e Tomé, para que servisse de alerta, para que servisse de exemplo, de exortação para mim e para você, no momento em que nós formos provados. Qualquer um de nós está sujeito a esse momento que esses apóstolos passaram. Por isso que a Bíblia diz: quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O apóstolo Paulo, então, referiu-se a um dos seus apóstolos em Éfeso, ou a igreja de Éfeso, quando ele tratou do caso de dois indivíduos que também negaram a fé. Estou fazendo aqui uma introdução para poder a gente chegar nos versículos 19 em diante. Houve dois indivíduos, e Paulo reporta bem isso, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, a parte B e a parte 20, o versículo 20. Chamava-se um deles Alexandre o Latoeiro. Inclusive esse Alexandre o Latoeiro era o apelido dele porque ele trabalhava na confecção de bacias, de panelas, de lata, né? Então por isso que o apelido dele era Alexandre o Latoeiro. E diz aqui Paulo escrevendo na carta 1 Timóteo: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Olha a expressão que Paulo usa aqui: vieram a naufragar na fé. Naufragar significa sucumbir, significa ficar submerso. Naufragar significa vir morrer afogado. Alguns naufragaram na fé, tendo rejeitado a boa consciência na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. De sorte que esse era o assunto, esse foi o tema, essa foi a fala, esse foi o discurso, essa foi a pregação, o sermão, a mensagem, o estudo doutrinário que Judas está trazendo em toda essa epístola. Sempre houve e sempre haverá apóstatas. Judas enfrentava esse problema em seus dias. Paulo, tanto nos seus dias, como ele também apontou isso para o futuro. Ele disse que nos últimos tempos haveriam apóstatas, haveria apostasia. No final desse estudo eu vou mostrar para vocês. Então, era corrente naqueles dias esse problema que estava se infiltrando, que estava se alastrando na igreja de Cristo como corpo de Cristo. Eu pergunto a você: isso é diferente hoje? Será que isso é diferente hoje? Nós vemos com muita tristeza que há muitos líderes, há muitos pastores, entre aspas, que são verdadeiros e autênticos apóstatas. Então, Judas falou sobre esse tema para os seus dias, e Pedro, que a gente vai ver logo mais, e o apóstolo Paulo discutiram do problema naqueles dias, mas eles apontavam também para os últimos tempos, para esses dias que nós estamos vivendo. Por isso, é que é uma semelhança muito grande
entre o tema abordado por Judas nesta epístola, com a epístola de Pedro, de Paulo, os quais tratam do assunto na igreja. Lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Nesse versículo 18, que nós vamos agora começar a digerir esse resto dos versículos, ele diz: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias paixões. Ímpias paixões, desviando-se da fé, apostataram, ou seja, negaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na fé que uma vez foi dada aos santos, cujas vidas, moralmente falando, andariam desordenadamente, praticando coisas inconvenientes. E é isso que ele está falando aqui. Em outras palavras, aquilo que a gente chama de o que é politicamente correto. Politicamente correto. Eu sou cristão, mas vez por outra eu dou um deslizezinho, mas depois eu volto. Eu sou crente ioiô, como dizia ou afirma o pastor Paulo Ruiz Garcia. Eu sou crente camaleão, como dizia o pastor Gerson Barbosa de Menezes. Muda de cor de acordo onde estiver, dança conforme a música. Mas é cristão, é membro de igreja, frequenta a igreja, é dizimista, participa dos cultos. Quando está na casa do Senhor adorando ao Senhor, levanta as mãos. Porém, negam a fé pela maneira como estão vivendo, pela maneira como está se comportando. Isso é apostasia. Não é apenas negar a fé, é viver desordenadamente. É viver de modo que a vida não corresponda à fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nessa epístola, ele usa a mesma linguagem de Pedro, de Paulo, as quais tratam da apostasia, que era exatamente isso que a igreja estava enfrentando naqueles dias, nos primórdios da sua história. Concomitantemente, esse era e sempre será, desde aqueles dias, o problema é que a igreja sempre terá de enfrentar pela frente. Os falsos mestres, como ímpios e extremamente perigosos do seu estado pior. Enquanto Judas apresenta-os em extrema depravação e na mais desordem, vida desregrada, moralmente falando, porque eles davam péssimo testemunho, embora estivessem infiltrados na igreja. E aí, meus irmãos, foi por causa desses indivíduos, os quais propagaram tantos ensinamentos, tanto nocivos à fé, como prejudiciais ao testemunho, como também diante da vida que eles confessavam ter, porém não correspondia com a maneira como eles viviam, como eles se comportavam. Eu creio que Judas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para não só abrir os olhos, mas abrir também os ouvidos da alma e do coração, para que eles, diante daquela confrontação, verificassem o quanto eles precisavam realmente de viver uma vida real, um cristianismo autêntico, um cristianismo sem sofismas, um testemunho, conforme Paulo diz escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 3, que a nossa vida deve ser um livro aberto, uma carta aberta para ser lida por tudo e por todos. Alguém será que pode falar a seu respeito quanto ao seu testemunho que você é realmente, genuinamente um cristão? Fica a pergunta. Não responda a mim, responda ao Senhor da igreja. De sorte que a fé que aqueles apóstatas haviam confessado, ela não era real. Era uma fé que não tinha frutos, não dava frutos.
E então, tanto Judas como Pedro e o apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, discorreram sobre esse assunto. A ênfase é o dever que têm os cristãos de apresentarem-se e se preservarem, se guardarem da apostasia. Ou seja, veja bem, assim como agora mesmo, o mundo está procurando evitar ser infectado por esse vírus, por essa doença que está aí, essa praga do Egito, essa peste, assim também nós devemos ter cuidado quanto à apostasia, porque muitos cristãos podem estar infectados, a sua fé pode estar também atingida, podemos assim dizer, infectados por essa coisa chamada apostasia nos últimos dias. E aí é bom que você tome cuidado, para que você não seja mais um a ser enganado. Que a sua fé realmente ela tenha saúde espiritual. E era isso que Judas estava tentando mostrar para aqueles cristãos. Versículo 18, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias paixões. São ímpios. Não tem a menor condição de dizer, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra de Deus, eu estou familiarizado com o Evangelho, não tem a menor condição. Eles não conhecem a fé que uma vez foi dada aos santos. Então o problema é mais preocupante, que embora esses indivíduos tenham negado a fé, permaneciam na igreja, dentro da igreja, propagando essa erva daninha na cabeça, inclusive, de alguns neófitos, de alguns novos convertidos, que não tinham muita firmeza na palavra. E essa é a razão. Olha aqui, Judas, ele antes não era convertido, como nós dissemos, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Nem mesmo seus irmãos criam nele, mas depois que ele se converteu, a coisa foi diferente. Ele passou a ser um cristão da gema, como a gente costuma dizer. Cristão da gema. Cristão genuíno. Cristão verdadeiro. Cristão realmente que vivia aquilo que falava. Hoje tem sido o contrário. Muitos não vivem aquilo que falam. Feliciano Amaral canta um hino muito inspirado que diz... Aliás, ele já partiu, ele cantava esse hino. Melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. Melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. E aí, eu chamo agora a sua atenção para os versículos, aliás, 16, que já foi lido pelo presbítero Oséias, mas eu quero pegar do 16 até o 19 para a gente entender bem o significado do comportamento, da vida como aqueles indivíduos viviam. No versículo 16 ele diz, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Verso 17, mas vós, irmãos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Verso 19, estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito Santo. Judas declara, desde o versículo 16 até o verso 19, como é que esses indivíduos, eles se comportavam. Quanto ao caráter, eles não passavam de apóstatas, apostasia. E o pior, envenenavam, sintomaticamente falando, desculpa a redundância, aqueles que eram neófitos, aqueles que estavam abraçando a fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos daqueles neófitos, novos convertidos, facilmente
eram enganados. Como hoje, novos convertidos são presa fácil para os russelitas. São presas fáceis para aqueles que defendem o Evangelho segundo Allan Kardec. São presas fáceis para aqueles que defendem o anjo Moroni. São presas fáceis para serem enganados por ventos de doutrina, que Paulo fala isso, nós vamos ver logo mais. De sorte que era realmente um risco muito grande para aqueles cristãos conviverem com determinados indivíduos dentro da igreja, tendo um comportamento apóstata, por não estarem afinados com a palavra de Deus. Então Judas declara, nesses versículos, que é preciso ter cuidado sim, muito mais hoje em nossos dias, porque eles eram murmuradores, eles eram blasfemadores, eles eram escarnecedores, eles eram queixosos, eles eram aduladores, bajuladores, eles eram astutos, zombadores, das quais coisas se diziam espirituais, e os que assim se comportavam eram causadores de divisão na igreja. Como isso se parece com os nossos dias, não é? Vocês estão lembrados que algum tempo atrás teve um grupo defendendo aquela igreja dos desigrejados, aquela igreja que defendia as células, dividiu muitas igrejas, não é verdade? Qual foi o resultado que houve? Alguns até deixaram e abandonaram a fé, não continuaram no Evangelho. Não é diferente hoje. Esses indivíduos eram inteiramente carnais. E eu acrescento, até se retiro deles a explorar a oração que Davi fizera lá no Salmo 51, versos 10 e 12. Davi, depois que cometeu o pecado de adultério e cometeu um crime, ele reconheceu o quanto ele se distanciou de Deus, o quanto ele saiu da presença de Deus. E aí no capítulo 51, versos 10 a 12, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Depois que Davi realmente reconheceu o quanto ele havia pecado, ele pediu que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Esses indivíduos, esses mau caráter, apóstatas, eles não tinham e nem têm, nem podem ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para aqueles que nasceram de novo, conforme Jesus disse a Nicodemo: necessário você nascer de novo. Judas chama a atenção para que eles não se deixem influenciar, para que eles não se deixem enganados por esse vírus, repito, que chama-se apostasia. Assim como o vírus que está aí matando muita gente, a apostasia também é fatal, é letal, ela mata, ela destrói a fé. E é preciso que você esteja atento, para que não seja enganado, para que você não venha espiritualmente falando, definhar, fraquejar e às vezes até morrer, sua fé desaparecer. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos a todos um dia abençoado e que todos fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando. Chama por ti e por mim.